todos, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, que se encontra no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo de número 13, que diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Só até aqui. Eu acredito que através dessa palavra Deus está falando com as nossas vidas que Ele tem um tempo novo preparado para nós, um tempo que nós vamos cantar e você vai glorificar ao Senhor. Deus, Ele trouxe essa palavra no livro de Cantares, falando da intimidade do noivo de Salomão com a sua esposa, com a sua noiva. Mas trazendo para as nossas vidas, retrata um tempo novo, que como se fosse a primavera. Na primavera aparecem flores, na primavera, no outono, né? Melhor dizendo, no outono as folhas elas ficam secas, se você observar o clima, o que acontece. E quando chega o tempo de primavera, começa a se aparecer as flores, frutos, pois é um tempo que começa as coisas a florescerem melhor. E Deus está falando para nós que o tempo de seca, o tempo da sequidão, da escassez, das coisas que não prosperava, que não produzia, se acabou. Pois o Senhor está trazendo um tempo novo para você poder cantar o hino da vitória, para você se alegrar no Senhor. Se porventura nessa noite você se encontra triste, sem esperança, sem a graça, sem a presença, sem a alegria na tua alma, Deus está transmitindo essa palavra ao teu coração, que está chegando o tempo que você vai cantar, que você vai glorificar, que você vai se alegrar. Porque nós não lembrarmos da passagem de Mardoqueu? A Bíblia diz que ele estava na porta do palácio, pois a sua sobrinha Esther havia sido escolhida para ser rainha, no lugar da rainha Vaxi. Ele estava na porta do templo, pois ele estava esperando uma resposta para que o povo não viesse a sofrer pelas mãos de Amã. E ele ficou na porta insistindo, persistindo por uma resposta. Esther, ela se colocou na frente para poder ir diante do rei Assuero, pedir pelo povo judeu. Pois Mardoqueu, ele decidiu não se dobrar, não se humilhar para Amã, pois ele era um servo mau, um servo imprudente. E nós vemos nessa palavra dois tipos de pessoas: aquele servo prudente como Mardoqueu, que ficou na porta do templo esperando uma resposta da parte de Deus, que era Esther, que estava sendo usada para transmitir uma resposta de Deus para a vida dele. E nós vemos também nessa passagem Mardoqueu, um servo imprudente, um servo orgulhoso, um servo maldoso, que queria que as honrarias fossem todas para ele. Então a Bíblia diz que Esther, ela propôs 2 banquetes, que era para que Amã viesse se apresentar. Mas chega no capítulo de número 3, que fala que o rei, ele se lembrou dos feitos de um homem. Ele não sabia quem era, mas tinha um homem que havia dado notícias de que tinha 2 servos de dentro do palácio que tinha intentado contra a vida do rei Assuero. E a Bíblia diz assim, que Deus, ele tirou por uma noite o sono do rei Assuero, e ele se lembrou, mandou que viesse ler os livros das crônicas para poder se lembrar daquilo que Mardoqueu havia feito por ele. Ele não conhecia Mardoqueu, ele não sabia do que Mardoqueu tinha feito pelo rei. E a Bíblia diz que chegou um certo tempo, foi-se chamado Amã, e o rei Assuero, com a sabedoria divina, ele disse: olha, Amã, o que eu posso fazer por uma pessoa que salvou a minha vida? Ele disse: por este homem, pensando que o rei Assuero estava falando dele, ele disse que por este homem manda colocar o cavalo real, manda-se lhe colocar sobre ele um anel e sair pela cidade no cavalo montado, para que a honra vier para este homem. E o rei Assuero disse: então pode fazer
fazer isso com Mardoqueu, pois ele é o servo que eu quero honrar. Deus, irmãos, ele confunde o homem para poder honrar aquele que é fiel, aquele que se humilha, aquele que se derrama perante Deus. Enquanto Mardoqueu estava na porta do templo, Amã tinha maus intentos para colocar Mardoqueu na forca, e se tentaram preparar uma forca contra a tua vida, Deus está dizendo, está chegando o tempo de honra na sua vida. Deus, ele honrou Mardoqueu, pois Mardoqueu honrou a Deus. Aquele que honra ao Senhor também é honrado por Deus. Deus está dizendo, todos os astutos intentos do inimigo, toda a forca que foi preparada contra a tua vida hoje, os planos do diabo estão sendo despedaçados. Aquele que tentou amar uma forca para você vai ver a honra de Deus sobre a tua vida. Receba esta palavra no teu coração nesta noite, pois o Senhor está preparando tempo de honra para você. Assim como ele fez com Mardoqueu, ele fará contigo. O cavalo real estava preparado, o anel simbolizando o tempo de honra. Está chegando o tempo de Deus te honrar e você vai exaltar ao nome do Senhor. Receba esta palavra no teu coração.